Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui no Momento do Esporte tudo sobre o tricolor das Laranjeiras, os guerreiros tricolores que enfrentam amanhã no Maracanã o América de Cali. O Fluminense venceu fora, joga pelo empate. O Fluminense que venceu o Fortaleza no Maracanã por 2-1 no Campeonato Brasileiro. Você vai saber também a derrota do Botafogo do Engenhão para o Palmeiras por 1-0. O Botafogo que volta a jogar na quinta-feira pela Libertadores e vai enfrentar a Altitude lá de Quito, no Equador. O Flamengo que venceu pela segunda vez o Internacional, venceu ontem 3-1 lá no Beira-Rio e agora tem um jogo decisivo pela Libertadores na quarta-feira às 21 horas lá também no Beira-Rio. A delegação tá lá, né? E o Machão da Gama, o gigante da colina, que humilhou o Santos lá no Morumbi, 6-0. A classificação do Campeonato Brasileiro, o resultado dos jogos pela 20ª rodada. Você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, claro. Do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja. Estamos iniciando aqui o Momento do Esporte. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É muito importante para o nosso trabalho, para o crescimento do nosso trabalho. A gente tem observado que muitas pessoas conversam com a gente, mas não são inscritos no canal, aí fica lá embaixo. É difícil, fica difícil. Eu estou pedindo todos os programas, eu peço, por favor, inscreva-se no nosso canal. Faça essa gentileza que o nosso crescimento, é claro, contribui com a gente, o nosso crescimento, o crescimento do nosso trabalho. Olha, vou começar o programa já falando do Campeonato Brasileiro. Hoje o programa está recheado de informações. O Campeonato Brasileiro que teve a sua 20ª rodada, que será concluída hoje, o jogo do Cruzeiro e o Mirassol, lá em Mirassol, mas já vou mandar colocar na telinha aqui da Napa TV, da TV Universidade, os resultados dos jogos de ontem, que essa rodada começou no sábado. Joga na telinha aí. Ali, ó, o Fluminense venceu o Fortaleza por 2-1, Ceará venceu o Bragantino por 1-0, Vitória empatou com o Juventude 2-2, Sport empatou com o São Paulo 2-2, Corinthians 1, Bahia 2, Bahia ganhou lá dentro, hein? Pô, que vitória espetacular. Santos 0, Vasco meia dúzia. Meu irmão, passou o rodo. Atlético Mineiro 1, Grêmio 3, lá na Arena MRV. Internacional 1, Flamengo 3, lá no Beira-Rio. Botafogo 0, Palmeiras 1, no Engenhão. E hoje teremos o Cruzeiro, às 20 horas, o Cruzeiro enfrentando o Mirassol, né? Mirassol que está muito bem na classificação. Dito isto, acompanhe comigo agora, no Brasil e do Mundo, a classificação atualizada. Joga na telinha aí. Flamengo é o primeiro com 43 pontos, segundo o Palmeiras 39, terceiro o Cruzeiro 37, Bahia é o quarto com 33, Botafogo é o quinto com 29, o São Paulo é o sexto com 29, o Mirassol é o sétimo com 28, pode mudar hoje, se o Mirassol ganhar, vai lá para cima. O Fluminense é o oitavo com 27, o Bragantino é o nono com 27, o Ceará é o 10º com 25. Aí do outro lado, teremos o Atlético Mineiro, que é o 11º com 24, o Internacional 12º também com 24, o Grêmio é o 13º com 23, o Corinthians é o 14º com 22, o Vasco é o 15º com 21, o Vasco saiu da zona de rebaixamento, né, e empurrou o Vitória é o 17º com 19, o Vasco é o 16º com 19, o Santos é o 15º com 21, o Vasco é o 16º com 19, o 18º é o Juventude com 15, o 19º o Fortaleza com os mesmos 15, e na lanterna o Sport com apenas 10 pontos. Dito isto, olha, em vez de falarmos do clube do seu coração. Sabe quem? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. Olha, o Renato Gaúcho arrumou esse time do Fluminense. Ele colocou um time misto para esse jogo contra o Fortaleza. Muita gente ficou preocupada e tal, né?
Fortaleza até começou bem o jogo, você já vai ver ali os gols, o Fluminense venceu por 2-1. Agora, o Fluminense tem um cara chamado Germán Cano, que é o verdadeiro matador. Olha a jogada do Serra pelo lado direito, né? Foi na linha de fundo, chegou no pé do cara, é saco, né? Fez o primeiro gol, abriu a porteira. Agora eu quero destacar aqui o seguinte, né? O Canóbio, o que o Canóbio está jogando é coisa de almanaque. O cara está jogando barbaridade, né? Ele já tinha feito um golaço lá pela Sul-Americana, criou muitas jogadas, né? O Cano também, olha lá, tudo em nome da alegria. Fluminense venceu fácil, poderia ter sido muito mais. Aí, essa entrada por trás aí é expulsão. Não tem, pelo amor de Deus, o árbitro foi legal, né? Isso aí seria uma expulsão tranquilamente, né? Vamos ver qual o cartão que ele vai mostrar. Amarelo não, tem que ser ouro, Luciano, pelo amor de Deus. Aí outra jogada de fundo, quem apareceu? Canóbio, meu irmão, tá matando a pau, tá jogando demais o Canóbio, né? Fez 2-0, o Fortaleza descontou, né, no segundo tempo, 2-1, mas não deu tempo de reação. Jogada muito bonita ali pelo lado esquerdo. Rapaz, eu vou te contar uma coisa. O que o Serna está jogando também é coisa de almanaque, né? 2-1, o Fluminense fez o dever de casa, o Renato pôde colocar algumas reservas, depois ele foi colocando devagar os titulares, e tá aí o golzinho do Fortaleza. Aliás, uma jogada bonita, né? Esse menino que jogou no Palmeiras, tem uma rodagem boa, né? Ele diminuiu, mas não deu tempo mais, né? É o Breno Lopes, não deu tempo mais. Fluminense 2-1, agora, meu amigo, vamos mudar a chave, já a gente vai falar desse jogo importantíssimo, que é o jogo contra o América de Cali, amanhã, aqui no Maracanã, porque, claro, o torcedor tricolor quer ouvir o seu líder, né? O seu treinador, Renato Gaúcho, vai falar aqui na Napa TV, na TV Diversidade. Fala, Renatão! O Lima é um jogador do grupo do Fluminense, ele vem jogando, vem entrando, de início, durante as partidas, tem nos ajudado bastante. O jogo estava muito pegado, infelizmente não somos aquele gol, e eu ia colocar também o Lute, ele ainda está conhecendo o grupo, está conhecendo os companheiros, está conhecendo as características, enfim, ele ainda precisa de um tempo de adaptação. Então por isso que eu vou soltando ele aos poucos, mas hoje o jogo estava muito pegado e de repente poderia faltar um ritmo a mais para ele e a gente já estava perdendo o meio para o Fortaleza. Então eu resolvi colocar o Lima, que é um jogador que está com ritmo de jogo. O John Kennedy, ele faz parte do grupo do Fluminense também. O Everaldo vem jogando juntamente com o Cano, os dois vêm fazendo gols. Eu tenho falado com o Kennedy. Valeu. Daí a presença do Renato Gaúcho, é desnecessário dizer que amanhã a torcida do Fluminense vai invadir o Maracanã, né? Vai em classificação, irmão. O Fluminense venceu fora agora. Esse time do América é um time encardido, hein? Esse time é muito bom, criou muitas oportunidades, só que o Fluminense estava iluminado, conseguiu vencer lá, né? Acho que teve 3 bolas na trave, teve pênaltis perdidos, então vai ser um jogo difícil, mas o Fluminense está com um pé na frente e mais outro pertinho, praticamente classificado para a próxima fase da Sul-Americana, e eu estou levando muita fé nesse time do Fluminense. Torcida do Fluminense, amanhã vamos lotar o Maracanã, fazer a diferença, porque o empate é o suficiente, pode perder até por 1-0 e vamos para os tiros livres da marca do pênalti. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo venceu a primeira aqui pela Libertadores no Maracanã, o Magrinho 1-0, e ontem venceu de novo lá no Beira-Rio, 3-1. É verdade que o Roger colocou o time totalmente alternativo, você já está vendo ali os melhores momentos, né? Esse menino, esse Samuel Lino, realmente, olha a jogada aí, ó. Me surpreendeu o Varela, cara, as avançadas do Varela pelo lado direito. Ele avançou, não é um lateral de apoiar muito, mas olha só, a jogada lá do outro lado, né? O Varela preparou para o Pedro pegar de prima, né?
abrindo o placar, né? 1-0, é muito gostoso o cara pegar essas bolas assim, né? Aí, mais uma jogada lá do lado esquerdo aí. Ele feitiçou aquele lado. O Arrasca ali na área, pá, saco. 2-0. O Flamengo jogou um futebol maravilhoso, um futebol moderno, e me encheu os olhos o Saul, cara. O Saul, que substituiu hipoteticamente o Pulgar. Ele sim, tem o mesmo estilo do Pulgar. Aí o Plata fez aí esse gol, estava 3-0, estava mole, poderia ter sido muito mais, mas é um jogo que consolidou o Flamengo na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo é o líder absoluto, né, do campeonato com 43 pontos. Aí no finalzinho o Internacional fez o 3-1, né? Mas a casa já estava riada, né? O Boré acabou fazendo o gol de honra do Internacional, mas o mais importante de tudo, né? Claro que os 3 pontos foram muito importantes. Eu repito, o Internacional colocou o time praticamente alternativo, né? Colocou alguns jogadores que eram reservas, mas que já foram titulares, como no caso do Ener Valencia, o Boré, o goleiro reserva, lateral reserva, a zaga toda reserva. Aí depois do segundo tempo, quando a vaca já estava indo para o brejo do Bezerra e tudo, ele começou a colocar alguns jogadores titulares, mas aí o resultado já estava consolidado. O Flamengo venceu por 3-1, poderia ter sido muito mais, muito mais. Antes de falarmos do jogo de quarta-feira, vamos ouvir o Felipe Luiz, para sentir o que ele achou desse jogo e para esse jogo de quarta-feira, quais são as providências. Fala aí, Felipe Luiz. O Saul fez um grande jogo, excelente jogo. Temos que lembrar que o Saul, quando pisa aqui no Flamengo, ele estava treinando, não estava treinando com nenhuma equipe, estava treinando separado e vinha de férias, né? Então o Saul até pegar a forma física dele. Tentei em alguns jogos dar minutos para ele tentar recuperar o mais rápido possível, que muitos jogadores, e ele é um jogador que se lesiona pouco, pegam essa forma física mais rápido jogando. E principalmente essa função do volante, que para mim na minha equipe é tão importante, é o coração do time. Então ela exige um pouco mais de conteúdo tático, treinos, vídeos e conceitos tanto ofensivo como defensivo. Então não é simples ele chegar e jogar. E hoje eu senti que ele estava preparado e fez um grande jogo. Como toda a equipe, né? Elevou bastante o nível da equipe. E o Vinha, simples, concorrência. Na verdade, temos aí o lateral que é titular da seleção brasileira, que é o Alexandro, que também vem muito bem. E tem o Ayrton, que foi o nosso melhor jogador do Mundial de Clubes. E que eu, sinceramente, para deixar um dos dois já é difícil, deixar o Vinha fora é muito mais complicado ainda, porque os 3 estão bem, mas só jogam. E eu já falei isso para vocês faz 2 meses atrás, né? Quando você tem muitos jogadores, o coração do treinador muitas vezes eu gosto de tê-los, mas o coração do treinador sofre, né? Não durmo bem, eu tenho que decidir pelos que começam, pelos que vão entrar, os que vão ficar no banco, as possíveis trocas, e muitas das vezes agora ele está ficando fora até mesmo pela lesão grave que ele teve e vem numa evolução. Mas ressaltar, o grandíssimo jogo outra vez do Ayrton e tá aí a presença do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Olha, nós temos muitas notícias aqui para dar do Flamengo, né? Primeiro falar do jogo 3-1, né? Jogo fácil, o Flamengo administrou bem, né? Agora, para esse jogo de quarta-feira, aí é outra história. Por quê? O Felipe Luiz, ele escala o time de acordo com o adversário. Claro que o Internacional poupou seus principais jogadores, sobretudo a cabeça pensante, que é a cabeça pensante do Internacional, que é o Alan Patrick, né? O Internacional tem um bom time, né? Vai dar trabalho. Eu sei que o Internacional vai abafar, mas de nada vai resultar se o Flamengo não conseguir passar pelo Internacional, porque joga pelo empate para passar para a próxima fase da Libertadores. Então, o Flamengo levou 30 jogadores, está treinando lá no CT do Grêmio, né? E eu tenho certeza que para esse jogo de quarta-feira, né, contra o Internacional, o jogo que vale a classificação do Flamengo, é outra história. Cada jogo é uma história diferente. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Então, eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai analisar com calma, né, o time do Internacional, porque o que passou, passou. Os 2 jogos
já são coisas do passado. Agora vamos pensar nesse jogo de quarta-feira, gente. É um jogo que vale a classificação do Flamengo. O Flamengo está muito bem, é o líder do Campeonato Brasileiro, mas precisa passar para a próxima fase da Libertadores, né? É muito importante. Então, eu acho que tem peça de reposição, voltaram 2 jogadores importantes, o Danilo e o De La Cruz, né? Esse Saúl encheu os olhos, né? Sem falar que o Samuel Nico está matando a pau, o Maestro Arrascaeta, enfim. O Flamengo tem tudo para passar, só depende dele. Tem qualidade, tem melhor time e agora é colocar em prática toda a habilidade dos seus atletas. Para fechar o noticiário do Flamengo, vou falar agora sobre o patrocínio bilionário que o Flamengo está fechando. Amanhã tem uma reunião lá de toda a alta cúpula do Flamengo, né? O Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e tal, já para aprovar o patrocínio de 200 milhões de uma empresa de apostas, né? Tá um segredo ali dentro, ninguém quer revelar. Agora eu posso arriscar aqui para falar para vocês que uma fonte, um passarinho verde me falou que é a Betano, né? Eu estou aqui afirmando, tem 5 empresas aí na pauta, mas uma já está fechada, que é a Betano, 200 milhões, né? Aí fica Palmeiras, com a pulga atrás da orelha, o Corinthians, São Paulo, os times são patrocinados por essas empresas, né? Mas eu acho que a empresa vai ser a empresa que patrocina a CBF, é a Betano, entendeu? Quarta-feira a gente está de volta aqui para falar do Flamengo, para falar do Botafogo, para falar do Fluminense, para falar do Vasco. E olha, na segunda parte do nosso programa, nós temos muito para falar, tem os gols do Vasco, a goleada do Vasco, tem a derrota do Botafogo. Não nos abandone não, porque na segunda parte do programa a gente vai falar de Botafogo e Vasco aqui no Momento dos Esportes. Aqui foi só um introitozinho, né? Daqui a pouco a gente volta no próximo programa falando de Botafogo e Vasco. Dá para TV e TV Diversidade? Aqui você curte tudo o que acontece no esporte no Brasil e no mundo. Estamos colocando um ponto final. Beijo para você e até daqui a pouco.